Empreenda Mais é um programa de empreendedorismo da TV Manaim, uma emissora da Igreja Cristã Maranata. Nós sempre temos episódios que eles falam de empreendedorismo, especialmente trazendo experiências práticas daqueles que já empreenderam ou estão empreendendo. O episódio de hoje, nós continuaremos num formato onde jovens empreendedores ou que iniciam seus empreendimentos ou querem empreender, participam conosco, onde temos o empresário convidado que traz experiências, é uma troca de experiências, nós podemos dizer um bate-papo de empresários que vão trazendo aos jovens o conhecimento e também, de uma certa forma, os jovens trazendo o seu vigor para o mundo dos negócios. Para hoje, neste episódio, nós temos aqui a honra de ter no nosso estúdio Lucas Isoton, que está aqui conosco. O Lucas é o empresário aqui do estado do Espírito Santo, empresário, engenheiro, né? Nós vamos pedir até o Lucas para falar um pouco de você, Lucas. Né? Eu sei que é muita coisa, nós gastaríamos um programa aqui para falar do currículo do Lucas. Foi presidente da Federação das Indústrias, né? Dono de marcas de roupas, empreendimentos, hotéis, né? E Lucas nos honra muito com a sua presença. Lucas, seja muito bem-vindo aqui no nosso programa da TV Manaim. Eu que agradeço, já que você falou para mim me apresentar rápido. Bom, nasci em Vila Velha, sou avô do Davi e da Elisa. Comecei minhas primeiras experiências empreendedoras por estímulo do meu avô. Aí vendi refresco em feira com 10 anos, com 14 mamãe e eu fizemos... Eu até brinco, falo assim, a gente fez uma joint venture internacional. O que é? Eu vendi Avon com ela. Com 15 eu fazia artesanato, aí minha turma toda resolveu fazer engenharia, e eu peguei, fui com todo mundo, fiz engenharia, meu último ano de faculdade, tinha 4 empregos, sempre trabalhei muito, e acabei mexendo, como você falou, na área de moda, empreendimentos imobiliários, hotelaria. Trabalhei também uns 30 anos como dirigente voluntário, aí fui presidente da Federação das Indústrias, que aí acabei virando presidente do Sebrae, do Senai, do SESI. Lá em Brasília também fui presidente do Conselho da Pequena Empresa e vice-presidente da CNI e assim por diante. Então eu tive uma vida, vamos dizer, corporativa e como dirigente voluntário muito intensa. E tive a oportunidade de aprender com muita gente que me ensinou, que era mais experiente do que eu, e eu fui aprendendo. Muito bem. O Lucas também é autor de vários livros, né? 12 já aí à disposição das pessoas. 2 deles eu tive o prazer aqui de receber dele, né? Vencedores e Os Passos do Mestre. São 2 livros aqui do Lucas. Lucas, nós estamos aqui no estúdio com o Daniel Neri e o Tiago Frizeira. Prazer. Então, vamos ver o que eles têm para perguntar aí ao Lucas Isoton. E talvez você devolva até alguma pergunta para eles também, para testar os jovens como é que eles estão. Vamos lá. Maravilha. Fique à vontade. Pode Lucas, começar você, Tiago. Certamente aqui no Espírito Santo nós sabemos que você tem uma carreira brilhante aí no empreendedorismo, e eu particularmente passei um período no Sindes Jovem antes de me mudar e sempre via sua cara lá no plenário do Findes, na parede, enquanto ex-presidente. Certamente você me influenciou bastante no período que eu estive lá. Nós olhávamos para você e certamente tínhamos como referência, mas eu queria saber quais são as suas referências. Quem te influenciou? Vamos lá. Obrigado aí, Tiago. Você falou em Sindes Jovem, é um dos orgulhos que eu tive na minha vida. Me lembro, deixa eu ver se minha memória está boa, 21 de setembro de 2024, coloquei 200 jovens lá no auditório para falar que a garotada de 16 a 35 anos que quisesse participar, a gente ia dar treinamento de empreendedorismo para eles. Mas a gente sempre tem referências na vida, né? Até esse livro que o Aníbal colocou aí, mostrou vencedores, tem uma série de personagens que eu escrevi
que eu considero como referência. Por exemplo, quando você vê um Walt Disney passou necessidades, passou fome, pegou comida no lixo, dormiu na rua. Ele com o seu ratinho. E ele conseguiu sobreviver. Henry Ford também tentou várias vezes. Está até provado que os maiores empreendedores do mundo, eles já tiveram, em média, 3 grandes fracassos. Então, fracassar é algo totalmente normal. Entendeu, Tiago? A gente só não tem que parar. Tem que continuar persistindo, ser resiliente, caiu, levantou. Então, quando eu escrevo muito sobre pessoas que me ajudaram assim, a pensar melhor o ambiente empreendedor. Por exemplo, vocês falaram no programa anterior que eu vi aqui, o Lee Iacocca. Eu resolvi deixar de ser engenheiro para ficar totalmente voltado nos meus negócios, lendo um livro de Lee Iacocca em Machu Picchu, no Peru. Eu sentando no topo daquela montanha, lendo o livro e pensando. Falei, não, a partir de agora eu vou trabalhar. Que na época ele recuperou a Chrysler, né? Esse livro foi lá nos anos 80. Dos anos 80, exatamente. Nos anos 80. E eu sempre gostei muito de ler. Tem um ditado que fala assim, quem lê conversa com os sábios. Então, desde menino, eu lia muito e cada pessoa, cada personagem que eu lia, eu me incorporava, eu ia aprendendo. Então, até minha maneira de ser, meu comportamento, foi um mix de muita gente, de muitos empresários, de chefes que eu já tive na vida, de amigos que eu admirava. Então, tudo isso foi moldando, tá? Então, eu diria que não existe uma pessoa só, existe um conjunto de pessoas que me influenciaram bastante. Certo. E se você me permite uma parte, você falou da engenharia. Você entrando na faculdade de engenharia, jovem, entrando, você imaginava o que você ia fazer depois? Ou realmente esse livro foi uma virada de chave? Não, vamos lá. A turma, meus amigos de engenharia, nós temos 46 anos agora, fizemos uma festa, né? Todo mundo, naquela época, todo mundo era magrelo, cabeludo, agora está todo mundo cheinho, barrigudinho, e a maioria careca. As pessoas até perguntavam, Lucas, por que você está fazendo engenharia se você parece não dar muito bola para engenharia? Eu, desde aquela época, gostava de fazer negócio. No meu último ano de engenharia, eu tinha 4 empregos. Eu dava aula em Vila Velha, dava aula em Colatina, era monitor na universidade, estagiava na Vale, e na época tinha ainda negócio de vender telefone, vender carro, essas coisas assim. Então eu sempre fui um pouco assim, inquieto e inconformado com a situação atual. Sempre quis fazer mais coisas. Na época da engenharia, quem fazia assim, gostava de fazer festa, fazer churrasco, juntar a turma toda era eu. Então eu vi que eu tinha assim vamos dizer, uma facilidade de relacionamento, de network. E para empreender tem que ter relacionamento, tem que ter network. Alguns livros que eu escrevi onde falo sobre vendas, na capa está escrito, vender é construir relacionamentos. E até hoje eu procuro sempre construir relacionamentos. Às vezes eu perco venda, mas mantenho relacionamento. E eu não sabia que Deus ia me proporcionar tantas coisas boas, até porque meu sonho era viajar, por exemplo. Eu não tinha dinheiro para viajar, eu viajava lendo livros. E hoje eu tive a oportunidade de conhecer dezenas de países, centenas de cidades lá fora, conhecer culturas. Já fiz palestras e apresentações para esse Brasil afora. Então, tudo isso, eu não esperava disso, não. Não foi uma meta chegar lá, mas sempre, quando eu chego num ponto, eu coloco uma meta um pouquinho maior, vou aumentando a altura do sarrafo. Tá certo. Lucas, eu queria pegar um gancho na parte que você falou sobre os fracassos. Assim, quais dificuldades que te impactaram, quais dificuldades que você enfrentou, assim, que trouxeram algum aprendizado para você? Eu lembro que na época da pandemia a gente viu bastante máscara da sua marca, né? A gente viu que foi um momento que você conseguiu se reinventar. Assim, o que você traz de aprendizado com os seus próprios erros ou fracassos ou momentos difíceis? Bom, o primeiro livro que eu escrevi, há 30 anos atrás, foi O Voo da Cobra. O título foi uma brincadeira com a marca Cobra d'Água, dizendo que uma cobra podia voar. Que naquela época a gente estava voando realmente.
Só E- fazer uma complementação aqui, Lucas. Para quem está nos acompanhando, a marca Cobra d'Água, que ele está citando aqui agora, é uma marca de uma das empresas do Lucas, né? Então, por isso essa referência. E talvez a pessoa não sabe, não é? É, Ele está usando até uma camiseta aí, Cobra d'Água, por aí. a Cobra d'Água está fazendo 37 anos de lançamento no mercado nacional e até internacional. A gente já exportou, já tivemos loja até fora, na Europa, já tivemos rede de lojas de franquias e, graças a Deus, ainda a gente consegue gerar empregos para centenas de famílias. Mas voltando para esse livro, O Voo da Cobra, tem o capítulo 3, que o título é Aprendendo com Meus Erros e Fracassos. Justamente, depois você pode entrar, esse livro está acessível no Parece até site. que ele leu para fazer essa pergunta, né? Esse livro está acessível no site, e quando eu comecei a escrever esse capítulo, eu falei, não, eu tenho que cortar meus erros e fracassos, senão vai ser um livro só sobre erro e fracasso. Porque a gente aprende muito mais dos erros e nos fracassos do que quando dá certo. As lágrimas ensinam mais do que as risadas, tá? E eu errei muito. Uma vez eu estava num seminário internacional, até me lembro, um chileno que perguntou, fez uma pergunta parecida com a sua, Lucas, qual foi sua característica comportamental que você usou para acertar mais na vida e que você errou mais na vida? Eu falei, parei, olhei para o teto, pensei, né? Falei, olha, uma pergunta antagônica com a mesma resposta, foi o nível da minha ousadia. Quando eu fui ousado demais, mas avaliei tudo que podia acontecer de errado, eu tive sucesso e me preveni. Quando eu fui ousado em demasia e não corri riscos calculados, muitas vezes eu fracassei. Então o nível de ousadia, ele é muito importante. E você tem que cercar de gente boa. Por exemplo, quando você avalia um cenário, assim, eu faço muito planejamento estratégico. O cenário externo tem ameaças e tem oportunidades. Se você tem ameaças fortes com pontos fracos seus ou do seu negócio, você tem que se prevenir e não entra nisso. Não entre para fazer aquilo que você não sabe fazer. Procure fazer primeiro o que você tem experiência, o que você sabe que vai fazer bem. Eu sempre conversei muito com jovens. Eu criei um teste vocacional para minimizar os erros e fracassos e para as pessoas serem mais felizes, que eles apelidaram de teste vocacional isotônico. Uma brincadeira com o meu nome. Você pode fazer em 20 minutos e é de graça. Você tem que responder 4 perguntas. A primeira pergunta é o seguinte: o que eu gosto muito de fazer na vida? Você pode falar, gosto de tocar violão, gosto de cantar, gosto de contar história, gosto de ensinar, gosto de realizar, construir. Você vai escrever 30, 40 coisas. Aí você vai pensar, de tudo que eu escrevi que eu gosto muito, o que eu faço bem, melhor do que os outros? Aí o sarrafo abaixou. Você vai ver que você só sabe fazer melhor do que os outros 6, 8, 10. Aí você fala, bom, disso tudo, o que tem mercado? Aí os 8, 10 já caíram para 3, 4, 5. Aí você fala assim, e desses 3, 4, 5, o que eu posso começar? Aí está definido muito o segmento até que um jovem pode começar a trabalhar. Por quê? Primeiro item, se você gosta muito de fazer, você não vai trabalhar, você vai se divertir. Vai ser uma diversão. Segundo, se você faz melhor do que os outros, você já está competitivo. Você vai ser melhor do que seus concorrentes. Terceiro, se tem mercado, gera dinheiro, gera resultado, é que o mercado está bom. E quarto, se você pode começar, quer dizer que é uma grande oportunidade. Se tiver outro, você escolhe qual que é melhor e começa a fazer. Então essa é uma brincadeira. Eu inventei isso na minha cabeça, depois eu descobri que tem, vamos dizer assim, tem conceitos técnicos fortes por trás de tudo que eu falei, e teste vocacional, eu sem saber, eu me baseei no conceito de teste vocacional. Muito bom, hein? E Excelente. Assim, no dia a dia da sua empresa, como que você calcula esse risco para entrar numa operação, alguma coisa? Porque isso aí é para o jovem, mas você hoje, para entrar numa operação, você usa o quê? É o SWOT, é uma planilha, é dados, é o quê? Um pouco de tudo que você falou. A matriz SWOT, né? Que
seria com ameaças, oportunidades, pontos fortes, pontos fracos, a gente usa muito. Quando eu era mais jovem, eu era muito mais ousado. Então eu sempre achava que o cenário seria muito otimista e realista. Depois eu descobri, você vai ficando mais velho, vai descobrindo que o Brasil não é para qualquer um. O que está bom hoje pode ficar ruim amanhã. Dificilmente ele melhora, mas ele pode sempre ir piorando um pouco. Os cenários que eu coloco hoje é muito mais assim, só otimista, realista e pessimista. E uma filha minha, que é engenheira e médica, um dia falou: pai, você parou já para pensar que na área empresarial o inferno tem porão? Então, pensa o seguinte: pense sempre não só no pessimista, pensa no muito pessimista e crie estratégia de saída. Tudo que você for fazer, faz assim, se der tudo errado, mas muito errado mesmo, eu consigo ficar vivo empresarialmente? Eu vou perder quanto? Isso que eu posso perder, eu tenho de onde tirar? Ou isso vai ser o fim do meu negócio? Então sempre faça essa pergunta. Se tudo der muito certo, pode saber que não vai dar. Você pensa assim, se der um pouco certo, o que eu ganho? E se der muito errado, o que eu perco? E aí você decide. Muito bom. Uma decisão tem que ser tomada, né? Claro. Tem aquele velho ditado, né? A vida é feita de escolhas e das consequências das escolhas. Como eu tenho mais idade, já tô velho, vamos assim dizer, eu tô mais cauteloso. Cautela e cancha de galinha, nossos avós já falavam, não faz mal a ninguém. Verdade. Vamos lá, podem continuar. Maravilha. Aproveitem o Lucas aqui. Eu tenho uma pergunta, Lucas, que é o seguinte: às vezes o propósito seu não é necessariamente o dinheiro em si, né? O propósito seu às vezes é o sucesso, é a família. O que é mais relevante, que te guia, que te norteia, assim, para você ter construído essa carreira de sucesso? Então vamos lá. Toda pessoa, toda empresa precisa ter propósito. Propósito é aquilo que te motiva a trabalhar, a acordar cedo, a se esforçar, a ralar e que tem significado muito pessoal para você. Com esse propósito, você cria metas. E, no meu caso, eu dizia assim, talvez seja até uma falha minha, que eu penso muito mais em realização. A maioria dos empreendedores, existe até um equívoco na sociedade que acha que empreendedor corre atrás de dinheiro. Não. Empreendedor corre atrás de realização, ele quer fazer coisas diferentes. As coisas que eu tenho talvez mais orgulho na minha vida, que eu tenha feito, eu não ganhei dinheiro. Nas coisas que eu tive, na maioria das coisas que eu tive mais orgulho, não ganhei dinheiro, eu até perdi dinheiro. Mas assim, você tem que fazer aquilo que te mexe, que tem significado pessoal, que você acredita que vai te deixar mais feliz. E é importante ter propósito, tá? Por exemplo, desculpa eu falar novamente aqui, vou falar da Cobra d'Água. Qual é o propósito da marca Cobra d'Água? Levar moda e estilo com alegria e otimismo para a vida dos brasileiros. Isso que está escrito não é uma frase bonita. Quando a gente fala com alegria e otimismo, toda a foto dos atores, dos modelos, são todos rindo. Todas as mensagens nossas são de otimismo, de autoconfiança. Quando a gente fala em vida dos brasileiros, tudo leva à brasilidade. Então, a vida tem que ter propósito. Muito bom. Excelente, Lucas. Olha, nosso tempo é curto, mas nós vamos segurar o Lucas aqui, já combinamos com ele para ter um próximo episódio, continuando nesse bate-papo aqui com os jovens. Tem muita coisa para ensinar, até pela experiência vivida, né? Eu teria uma pergunta, vou deixar para o próximo episódio, Lucas, que seria o que o Lucas agora de 60 e poucos, que não parece, né? Está bem conservado. 60 e muitos, obrigado. Faria pro Lucas lá de 20 anos, mas nós deixamos para o próximo episódio. Ok. Essa aí. Eu te agradeço muito já por essa participação aqui, também ao Daniel, ao Tiago. Obrigado. Nós sempre lemos um texto da Palavra de Deus aqui ao final,
E vamos fazê-lo agora lendo Provérbios, capítulo 21, versículo 1, que nos diz assim: mais digno de ser escolhido é o bom nome do que as muitas riquezas, e a graça é melhor do que a riqueza e o ouro. Então aqui a palavra está nos ensinando que o bom nome é mais do que a riqueza. Então o jovem, ou quem está empreendendo nos seus pequenos negócios, ou grandes negócios, ou médios negócios, ou micronegócios, o bom nome, certamente, ele vai te levar longe e tem mais valor, às vezes, do que as riquezas, do que o ouro. Certo, Lucas? Exatamente. Muito bom, né? Olha, mais uma vez, muito obrigado. E a você que está na nossa programação, continue. São muitos programas da TV Manaim e até o próximo Empreenda Mais.